Você já se perguntou quem eram os 12 discípulos de Jesus? Homens comuns, com diferentes histórias e personalidades, mas que foram escolhidos para uma missão extraordinária. Eles deixaram tudo para seguir o Mestre e mudaram a história da humanidade. Suas vidas mostram que Deus usa pessoas imperfeitas para realizar grandes propósitos. Cada um dos 12 discípulos teve um papel único. Alguns são bem conhecidos, como Pedro e João. Outros, como Tadeu e Bartolomeu, ficam muitas vezes esquecidos, mas todos tiveram uma jornada transformadora. Ao conhecê-los, entendemos mais sobre fé, coragem, dúvidas e a graça de Deus que opera por meio de cada um. Neste vídeo, vamos te apresentar cada um desses discípulos de forma clara e emocionante. Suas origens, suas características, seus erros e seus feitos. Vamos mergulhar nessa história não como um estudo frio, mas como uma jornada espiritual que pode nos ensinar muito ainda hoje. Prepare seu coração. Ao conhecer mais profundamente os discípulos, talvez você se veja em algum deles, em suas falhas ou em sua fé. Jesus não escolheu os mais perfeitos, mas os mais dispostos. E hoje, ele continua chamando novos discípulos. Será que você está ouvindo esse chamado? Pedro, também chamado Simão, era pescador e vivia em Cafarnaum. Impulsivo, corajoso e muitas vezes falava antes de pensar, mas tinha um coração intenso por Jesus. Foi ele quem andou sobre as águas, quem declarou que Jesus era o Cristo, mas também quem o negou 3 vezes. Mesmo assim, Jesus o restaurou e disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pedro se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva. Pregou com ousadia no dia de Pentecostes e curou em nome de Jesus. Sua transformação mostra o poder da graça e como Deus pode usar até os mais falhos para cumprir sua vontade. Ele nos ensina que a queda não define nosso destino, mas sim o nosso arrependimento e entrega a Deus. André, irmão de Pedro, também era pescador. Diferente de Pedro, André era mais silencioso, mas essencial. Foi ele quem apresentou seu irmão a Jesus. André aparece nos evangelhos como alguém que sempre levava pessoas até o Mestre. Seu coração missionário mostra que muitas vezes o maior impacto vem dos bastidores, daqueles que conectam vidas com Cristo. Ambos os irmãos deixaram as redes para seguir um chamado maior. Pedro com sua ousadia, André com sua simplicidade. Juntos, nos lembram que Deus chama personalidades diferentes para o mesmo propósito: anunciar o reino. Seja com voz firme ou com gestos discretos, todos podemos ser instrumentos do Evangelho. Tiago e João eram irmãos, filhos de Zebedeu e pescadores também. Foram chamados por Jesus enquanto consertavam redes com o pai. Tinham temperamento forte e por isso receberam de Jesus o apelido de Boanerges, filhos do trovão, Marcos 3:17. Ainda assim, deixaram tudo imediatamente e seguiram Jesus com intensidade e paixão. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Herodes mandou executá-lo por causa da fé, Atos 12:2. Mesmo sendo uma das colunas da igreja, sua jornada terminou cedo, mostrando que o chamado de Deus nem sempre envolve longa vida, mas sim fidelidade até o fim. Ele nos ensina sobre coragem e entrega total. João, ao contrário, foi o que mais viveu entre os apóstolos. Era o discípulo amado, aquele que se reclinava ao peito de Jesus na última ceia, João 13:23. Sua sensibilidade espiritual é evidente em seus escritos, o Evangelho de João, 3 cartas e o livro do Apocalipse. João viu visões do céu e da eternidade. Ele foi testemunha da glória. Tiago e João começaram como homens impetuosos, mas se tornaram exemplos de coragem e amor. Eles mostram que Deus transforma o temperamento humano. Um morreu cedo, o outro viveu para revelar os segredos do céu. Ambos provaram que seguir Jesus é deixar que ele molde a nossa missão, seja pelo martírio ou pelo testemunho. Filipe foi um dos primeiros a seguir Jesus e logo chamou Natanael, Bartolomeu, para conhecê-lo, dizendo: Achamos aquele de quem Moisés escreveu, João 1:45. Ele era curioso e questionador, alguém que queria entender as coisas profundamente. Mesmo com dúvidas, permaneceu ao lado do Mestre, mostrando que fé não é ausência de perguntas, mas confiança apesar delas. Bartolomeu, também chamado Natanael, era um homem íntegro e sincero. Jesus disse dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. João 1:47. Depois da ressurreição, ele teria pregado em lugares distantes, como Índia e Armênia, sendo martirizado por sua fé. Sua vida nos ensina que a pureza de coração tem grande valor aos olhos de Deus. Tomé é lembrado por duvidar da ressurreição, mas sua história é mais profunda.
Ele queria ver para crer, sim, mas foi também aquele que disse: vamos com ele, para morrermos com ele. João 11h16. Quando viu o Cristo ressuscitado, se prostrou e declarou: Senhor meu e Deus meu. João 20h28. Suas dúvidas não afastaram, o levaram a uma fé ainda mais sólida. Mateus era cobrador de impostos, considerado traidor por seu povo. Mas Jesus o chamou enquanto ele ainda estava no posto, e Mateus deixou tudo para segui-lo. Depois escreveu o Evangelho que leva seu nome. A história de Mateus mostra que ninguém está longe demais para ser alcançado por Deus. Até os rejeitados podem se tornar mensageiros do reino. Tiago, filho de Alfeu, é chamado de Tiago, o menor, talvez por ser mais jovem ou de menor estatura. Embora haja poucos registros sobre ele, sua presença entre os 12 mostra que nem todos precisam ser protagonistas para serem importantes no reino. Ele representa os que servem em silêncio, mas com fidelidade. Tadeu, também chamado Judas, filho de Tiago, fez uma pergunta-chave a Jesus durante a última ceia: Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? João 14h22. Essa pergunta revela seu anseio por justiça e revelação. Após a ressurreição, ele teria pregado em regiões distantes e também foi martirizado. Seu legado está ligado à busca sincera por entendimento. Simão, chamado Zelote, fazia parte de um grupo revolucionário judeu que desejava a libertação de Israel do domínio romano. Ao ser chamado por Jesus, abriu mão da violência e se rendeu à verdadeira revolução do amor. Sua história mostra como o Evangelho transforma até os corações mais radicais, substituindo o ódio por missão. Por fim, Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Embora tenha caminhado com o Mestre, seu coração estava dividido. Sua tragédia nos lembra que estar perto de Jesus não é o mesmo que segui-lo de verdade. Ele representa o perigo de alimentar ambições pessoais acima da vontade de Deus. Os 12 discípulos foram diferentes em personalidade, origens e caminhos, mas todos foram marcados pelo mesmo chamado: seguir Jesus. Eles não eram perfeitos, duvidaram, erraram, temeram, mas foram transformados pela convivência com o Mestre. Eles aprenderam que ser discípulo não é saber tudo, mas estar disposto a aprender e amar até o fim. Hoje, esses homens falam conosco por meio de suas histórias. Pedro nos mostra que a queda não é o fim. João nos lembra do amor que permanece. Tomé ensina que dúvidas sinceras podem levar à fé verdadeira. Mateus prova que ninguém está além da graça. Cada discípulo ecoa uma verdade eterna. Jesus chama pessoas comuns para viver algo extraordinário. Mas essa história não termina neles. O chamado continua ecoando nos corações dispostos. Jesus ainda diz: segue-me. E hoje, o seu nome pode ser incluído nessa lista de discípulos. Basta entregar sua vida, caminhar em fé e deixar que Ele transforme o seu interior. Deus ainda está escrevendo a história do reino, e ela pode passar por você. Que possamos ser como eles, falhos, sim, mas cheios de fé. Que o nosso legado também inspire gerações futuras. Os discípulos não eram apenas parte da história. Eles foram instrumentos de Deus para transformar o mundo. E você? Está pronto para deixar tudo e segui-lo? Se essa mensagem tocou seu coração, não vá embora sem deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Isso nos ajuda a continuar espalhando a palavra e inspira mais vidas todos os dias. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história. E lembre-se, Jesus ainda chama discípulos hoje. Será que você é um deles?